Em um relato sincero e pessoal, o pai de Madison descreve sua relação com a filha como uma montanha-russa emocional, marcada por dificuldades e um profundo amor incondicional. Desde o início, o relacionamento com a mãe de Madison, Steve, foi tumultuado e nunca funcionou, mas ele sempre tentou ser presente na vida da filha. Contudo, à medida que Madison crescia e entrava na adolescência, o distanciamento emocional se ampliava. Sua rebeldia, influenciada pela mãe, tornava a convivência difícil. Minha filha me arruinou nas redes sociais após a falsa alegação de abuso de sua amiga porque ela acreditava. Descrevo meu relacionamento com minha filha, a quem chamarei de Madison, como instável. Eu a amo tanto quanto qualquer pai ama sua filha, mas seus anos de adolescência têm sido um desafio. Espero que isso não soe como se eu estivesse saudoso dos velhos tempos, quando ela era pequena e tudo parecia mais simples, porque honestamente, nunca foi assim. Sua mãe e eu não estamos juntos. Na verdade, nunca realmente estivemos. Admito que tivemos um romance alcoólico durante o meu último ano da faculdade, pouco antes do verão começar. Ela tinha acabado de se formar. Pelo que me lembro, usamos proteção, e ela definitivamente mencionou que estava tomando anticoncepcional, mas as coisas acontecem. Ela não estava interessada em adoção ou em qualquer outra opção. Então, 9 meses depois, recebemos nossa pequena. Eu realmente tentei fazer as coisas funcionarem entre nós, mas, infelizmente, a versão de mim, com 20 anos e bêbado naquela noite, não foi a melhor juíza de caráter. A mulher com quem engravidei, a mãe, vamos chamá-la de Steve, se revelou alguém com quem eu não poderia construir uma vida. Estou sendo educado aqui. Ou melhor, qualquer relacionamento nunca funcionaria. Steve parecia ótima no meio de uma noite embriagada, mas ficar grávida e tentar fazer funcionar era uma história diferente. Não estou dizendo que fui um santo impecável também. Eu estava no meu último ano da faculdade, tinha muitos defeitos, mas ainda assim, fiz o meu melhor para ver se podíamos ter uma parceria estável. Simplesmente não era possível com a personalidade dela. Para evitar palavras mais duras, direi que ela é egoísta e arrogante. E, no momento em que descobriu que meus pais tinham algum dinheiro, ela se recusou a se sustentar de qualquer forma, porque nas palavras dela, isso era trabalho de homem. Nosso relacionamento, se é que podemos chamá-lo assim, não sobreviveu ao segundo trimestre dela. Eu tentei não guardar rancor. Éramos jovens, tolos e esperando um bebê. Quando ela me culpou da cama do hospital, mas ainda esperava que meus pais pagassem suas contas médicas, eu não disse nada. Esperei na sala de espera até que as enfermeiras finalmente me deixassem ver minha filha, Madison, na unidade neonatal. Ela estava perfeita. Ela foi para casa com Steve, mas combinamos que eu estaria por perto o máximo possível, já que eu também era o pai. Steve quebrou esse acordo muito rápido, permitindo-me ver Madison apenas quando ela sentia vontade. Quando Madison fez 1 ano, já tínhamos um acordo formal de custódia que favorecia fortemente Steve. Eu ainda estava na faculdade, enquanto ela podia ficar em casa com o bebê. O valor da pensão alimentícia não era alto, visto que eu ainda não havia começado a trabalhar em tempo integral, mas meus pais foram mais do que generosos com sua única neta. Steve viveu com esse dinheiro. Aqueles primeiros anos foram os melhores e os piores. Lidar com Steve nunca foi divertido, mas Madison foi uma bênção. Não importa quão inesperada ela tenha sido. Qualquer chance de vê-la valia a pena, mesmo que fosse preciso lidar com a mãe dela 1000 vezes. E eu me certifiquei de que os problemas entre Steve e eu não afetassem isso. Cada ano ficou mais difícil. Porém, à medida que Madison crescia, como muitas filhas, ela se ligou muito à mãe, e muitas das opiniões de Steve se tornaram as dela. Como Steve me detesta, você pode imaginar como isso se desenrolou. Aos 10 anos, Madison fazia um escândalo sempre que tinha que vir até minha casa. Pior ainda, se tivesse que passar o fim de semana. A raiva típica de adolescente, eu suponho, mas piorou. Eu não sou um pai ausente. Vejo minha filha o quanto posso, de acordo com o acordo de custódia que Steve iniciou, quando Madison se tornou uma adolescente. Eu a pegava a cada 2 fins de semana, de sexta a domingo, e depois não a via por 2 semanas. Ela não tem vergonha de demonstrar o quanto não quer estar aqui. Eu faço o meu melhor. Ela tem tudo o que pediu no quarto dela. Guardo seus lanches e bebidas favoritos e planejo atividades para fazermos juntos. Mas também respeito suas escolhas. Se ela diz não, é basicamente isso. No ano passado, Madison começou a convidar suas amigas sempre que vinha me visitar. Às vezes era um grupo inteiro, outras vezes uma só, mas sempre havia alguém mais por perto. A visitante mais frequente é Claire. Infelizmente,
Deixei a parte mais relevante para o final, porque a situação que me trouxe até aqui tem mais a ver com Claire do que com Madison. Eu só queria explicar o contexto. Este fim de semana foi meu tempo programado com Madison. Cerca de 1 ou 2 horas depois que ela chegou na sexta-feira, ela convidou Claire para vir novamente. Desta vez, Claire ficaria a visita inteira. A última coisa que eu queria fazer era expulsar a amiga dela, dando à minha filha mais um motivo para me odiar, além de tudo o que a mãe dela já lhe disse. Então, não disse nada. Nunca digo. Não importa quão inesperadas possam ser as visitas de suas amigas ou o que eu tivesse planejado. Não quero que Madison odeie ainda mais o tempo que passa aqui. Pelo que eu tinha visto antes deste fim de semana, Claire geralmente estava bem, talvez um pouco falante e propensa a contar demais, mas no geral, uma boa garota. Ela e Madison tendem a ficar trancadas no quarto o tempo todo, quase nunca saindo. O que eu sabia era que ela ficava principalmente lá. Eu gostaria que tivesse ficado lá, porque, na noite passada, quando fui para a cozinha pegar um copo d'água, Claire entrou dizendo que me ouviu nas escadas. Sorri, perguntei se ela queria água e apontei para o armário com os copos, embora eu soubesse que ela sabia onde estavam. Então, tentei subir novamente. Ela não se mexeu da porta, embora fosse óbvio que eu queria passar. Perguntou e levantou a mão, quase como se fosse colocar sobre meu peito. Me afastei. Ela disse que tinha algo para compartilhar, algo com que vinha lutando há meses, e que há 2 semanas decidiu finalmente. Ela conseguiu me pegar sozinho. Ela basicamente disse que sabia que eu era o pai de Madison, que adorava como sempre cuidava da minha filha, garantido que tivesse tudo o que queria e realmente se importava com ela. Ela afirmou que achava essas qualidades extremamente atraentes. Nesse momento, a conversa ficou muito estranha. Eu já estava me sentindo um pouco desconfortável, mas agora os alarmes estavam soando na minha cabeça. Ela disse que me achava extremamente atraente, que eu devia estar sozinho nas semanas em que Madison não está aqui, e ofereceu para me fazer companhia. Pessoal, eu tenho quase 40 anos. Ficou óbvio que essa jovem de 18 anos estava tentando, de forma desconfortável, flertar comigo, mesmo eu sendo o pai de uma das suas melhores amigas. Totalmente inadequado, mas ela é uma criança, então tentei dar uma resposta gentil. Expliquei exatamente isso. Sou muito mais velho, sou o pai da amiga dela. Não é apropriado. E embora ela seja uma garota doce, eu a vejo mais como uma figura de filha do que qualquer outra coisa. Só quando ela insistiu novamente pedindo que eu desse uma chance, foi que eu coloquei um limite firme. Disse a ela claramente que não estava interessado. Eu sou um adulto, sim. Ela é legalmente adulta, mas em todos os outros sentidos, ela ainda é uma criança. Não tenho certeza de qual parte finalmente foi entendida, mas eventualmente ela apenas assentiu em silêncio e subiu para o andar de cima. Já eram quase 4 da manhã, então coloquei meu copo na lava-louças e fui dormir. Quando acordei, Claire já havia ido embora. Parece que ela fez as malas logo depois e chamou um Uber às 6 da manhã. Com base no humor gelado de Madison, suponho que Claire não tenha explicado por que saiu tão de repente. Minha filha volta para a casa da mãe amanhã, o que significa que tenho cerca de 24 horas para decidir se isso é algo que preciso conversar com ela, e se for, como abordá-la. Me preocupo de ter sido muito direto ao recusar Claire, mas também sinto que foi necessário. Sei que Madison não vai ver dessa forma. Ela só ouvirá que fui horrível com a amiga dela e terá munição fresca para me desprezar. Algum conselho sobre como lidar com isso seria apreciado, ou devo simplesmente deixar isso pra lá e evitar a vergonha de Claire? Realmente não sei o que fazer. Atualização. 1. Desorientado é provavelmente a melhor palavra para descrever como me senti nas últimas horas. Já entrei em contato com meu advogado, então por favor não me digam para sair da internet e procurar representação legal. Já fiz isso. Escrever isso é apenas uma forma de processar. Pulem, se não quiserem ler. Se quiserem contexto, leiam meu post anterior, é relevante. Minha filha Madison voltou para a casa da mãe no domingo à tarde, um pouco mais cedo do que o usual. Ela disse que tinha planos, então não pensei muito nisso. Especialmente porque ela deveria ficar comigo no próximo fim de semana para compensar o tempo de custódia perdido no mês passado. Perdi esse tempo porque a mãe dela, Steve, a levou para um casamento de família. Bem, Steve me mandou uma mensagem ontem à noite dizendo para eu não esperar Madison neste fim de semana. Perguntei o motivo, mas tudo o que ela disse foi que Madison se recusou a vir à minha casa ou me ver novamente, e eu deveria conversar com minha filha se quisesse mais informações.
pois ela não era minha mensageira. Tentei ligar para Madison, mas ela não atendeu. Então, enviei uma mensagem pedindo se podíamos conversar. 2 horas depois, descobri que logo após minha ligação, ela postou em seu stories do Instagram uma captura da minha chamada, com a legenda: "Não posso acreditar que meu pai predador está tentando me ligar." Pouco depois, postou outra captura, dessa vez da minha mensagem pedindo para conversarmos, acompanhada de uma nota dizendo que eu deveria estar tentando cobrir minhas rastros, mas ela não me deixaria sair dessa, pessoal. Eu não sou idiota. Sei o quão séria uma acusação como essa pode ser. E, embora eu não tenha feito nada de errado, vi como essas situações podem desandar rapidamente. Eu imediatamente entrei em contato com meu advogado, que me orientou sobre como proceder, reunir cada post, cada história, cada alegação. Então, tentei ligar para Steve para ver o que estava acontecendo e como chegamos a isso. Hoje é terça-feira, já faz 2 dias desde que Madison deixou minha casa, 3 desde que Claire foi embora e ainda não tenho ideia do que está acontecendo. Aplicativos por agora. Mas fui aconselhado a não desativá-los ou fazer mudanças drásticas. Não fiz nada, porque não fiz nada nos últimos 3 dias. Madison e Claire têm estado extremamente ativas online, até fazendo uma transmissão ao vivo juntas, onde responderam a perguntas sobre o que aconteceu. Meu advogado gravou isso. Até agora, são principalmente stories que desaparecem após 24 horas. Além de grandes notas com fundo preto e texto branco sobre o que supostamente aconteceu e o estado emocional de Claire. Não quero detalhar tudo por questões de privacidade ou simplesmente porque não quero reler isso. Não consigo ver como as pessoas estão reagindo, exceto pelos 2 espectadores que interagiram durante a transmissão ao vivo delas. Meu advogado diz que o alcance geral delas é bem pequeno, mas isso não me tranquiliza. Isso pode viralizar a qualquer momento, tornando tudo ainda pior. Fiquei relutante em fazer uma declaração pública porque queria falar com minha filha primeiro, e meu advogado concordou que esse era um bom plano. Bem, esse desejo se tornou realidade. Ela finalmente atendeu minha ligação esta tarde, depois que chegou da escola. Durante a conversa, ela ignorou tudo o que eu disse, me chamou de nojento e disse que tem vergonha de ser minha filha. Usou frases como: "Homens brancos ricos acham que possuem tudo e todos, e que não importa o que eu alegue, ela acredita no relato de qualquer mulher." Então ela disse que homens são culpados até que provem o contrário, e que eu sou culpado. Não há evidências de nenhum dos lados. Eu gostaria de ter instalado câmeras na cozinha, ou que a câmera da campainha tivesse gravado tudo, mas não temos nada. Não importa o quanto eu negue as acusações de Claire. Madison deixou claro que minha palavra não é suficiente para ela. Aos olhos dela, meu pai é um pervertido, e ela nunca mais vai voltar aqui. Atualização 2. Então, aqui estamos. Uma semana nesse pesadelo bizarro. Minha filha não quer mais ser minha filha. Não temos mais um relacionamento sólido desde que ela era pequena, principalmente graças à influência negativa de sua mãe. Nada do que eu faça pode mudar isso, mas tentei. Acho que fiz o meu melhor para ser um pai decente, embora nos últimos anos ela só parecesse querer a minha carteira. Fiz tudo o que pude. Chega um momento para todo pai em que ele tem que reconhecer que seu filho não é mais uma criança. Eles são responsáveis por suas próprias ações, mesmo que ainda vivam sob o seu teto. Você os ama loucamente e os provê, mas são seres humanos independentes. Uma parte de mim nunca quis admitir que Madison estava crescendo. Ela já está praticamente adulta agora. Talvez porque eu tenha perdido tanto tempo com ela, ou porque estou sempre lidando com características que ela herdou da mãe. Parece que eu pisquei. E de repente, ela se tornou quase uma adulta que me odeia. Aceitar que o ódio dela é verdadeiramente dela, e não apenas da mãe dela, é provavelmente a minha maior luta. Se eu pudesse voltar e mudar as coisas, não sei nem o que faria. Steve nunca foi fácil de lidar, não importa o que eu fizesse. Não consigo ver como Madison e eu teríamos terminado com um relacionamento melhor. Talvez eu sempre estivesse fadado a ser odiado pela minha própria filha. De qualquer forma, não tenho tido sorte em tentar alcançar Madison desde aquela ligação, mas a mãe dela apareceu na minha porta algumas horas atrás, com um pacote de documentos e um sorriso arrogante. Ela falou sobre como sempre soube que eu não estava preparado para a paternidade, mas nunca imaginou que eu chegaria a esse ponto. Ela me entregou os documentos para terminar meus direitos parentais. Duvido que ela tenha arrumado tudo da noite para o dia. Então, é óbvio que já estavam planejando isso há um tempo, especialmente depois que souberam das acusações de Claire. Os formulários já estavam assinados por Steve e por Madison, cada página datada de ontem. Só falta minha assinatura na página inicial e em algumas outras.
E legalmente eu não sou mais pai de Madison. Steve afirma que Madison não suporta nem pensar em mim agora. Então ela assinou os formulários assim que chegou da escola, antes de atender minha ligação. Agora eu sei por que Madison decidiu atender o telefone. Para ela, foi a última vez que teria que falar com seu pai nojento. Steve não veio só para entregar os documentos. O principal motivo dela foi esfregar na minha cara como ela é a melhor mãe. A única coisa que eu pude fazer depois foi tirar fotos de cada página e enviá-las para o meu advogado. Vou atualizar vocês quando algo acontecer. Atualização 3. Talvez tudo isso contraria a minha alegação de que nunca fui um pai irresponsável, mas acredito que tomei a melhor decisão dada a situação. Meu advogado concorda. Tanto Claire quanto Madison receberam cartas de cessação e desistência. Minha filha estava ficando cada vez mais hostil toda vez que eu tentava falar com ela, e eu sabia que entrar em contato com CLA não era uma opção depois das acusações dela, ainda mais com a disposição dela de transmitir tudo no Instagram. Deixar meu advogado lidar com tudo relacionado a ela foi a única ação racional. E dado que Madison também estava postando apoio constante a essas falsas alegações, ela também recebeu uma carta. Nada disso foi feito por vingança ou relacionado aos papéis de direitos parentais. É completamente separado. O cessar e desistir foi apenas o caminho mais inteligente a seguir. Não fico atacando adolescentes e não vou começar agora só porque estou estressado com o que essas adolescentes estão me fazendo. Pensei muito sobre isso e conversei com meu advogado. Agimos rapidamente. Logo ficou claro que, enquanto ela estava postando tudo online, os pais dela estavam alheios à situação. Talvez tenhamos agido antes que tudo explodisse publicamente. Mas aparentemente, Claire havia escondido tudo ativamente dos pais. No mesmo dia em que as cartas de cessação e desistência foram entregues, o pai de Claire ligou para o escritório do meu advogado, confuso sobre o que estava acontecendo. Depois que explicaram a situação, os pais ficaram genuinamente horrorizados ao saber que a filha havia feito tais alegações. No dia seguinte, eles voltaram pedindo meus dados de contato para que pudessem se desculpar pessoalmente. Passaram a noite conversando com Claire, que finalmente admitiu que nada realmente aconteceu. Pelo que entendi, os pais de Claire são pessoas ocupadas, que não podem estar em casa tanto quanto gostariam, mas a amam e geralmente têm um bom relacionamento com ela. O fato de serem pais decentes foi a única razão pela qual resolvemos isso tão rápido. Eles fizeram Claire confessar que tudo foi mentira, deletaram todas as postagens e me pediram desculpas pessoalmente pelas alegações dela em apenas alguns dias. Quando Madison descobriu que Claire havia recuado, explodiu meu telefone com mensagens dizendo que ela havia sido enganada, que Claire foi muito convincente, que ela nunca quis acreditar em algo assim sobre mim. Mas Claire estava histérica e Madison estava sobrecarregada. Então ela finalmente ficou do lado da amiga. Ela acrescentou que ainda acredita em sempre confiar nas mulheres e que homens são culpados até provarem o contrário, mas estava feliz que eu tivesse provado ser um dos inocentes. Nenhuma desculpa, nenhuma pitada de remorso, apenas mensagem após mensagem dizendo como ela é a verdadeira vítima nisso tudo. Algumas horas se passaram sem que eu respondesse. Então Madison apareceu na minha porta com a mãe atrás dela, tentando me abraçar. Eu me afastei, já que não a convidei para entrar. Ela repetiu a maior parte do que havia dito nas mensagens. Quando terminou, entreguei a ela uma cópia do documento que ela me deu. Minha assinatura estava em todas as páginas, sem confusão. Informei que meu advogado já havia protocolado os documentos, então não havia mais nada para se preocupar, e que eu havia providenciado um caminhão de mudanças para embalar as coisas dela. Não tive forças para dizer mais nada. Não precisei. Ela apenas olhou para as páginas, as jogou para a mãe e correu até o carro. Então, elas partiram. Acho que podemos enterrar qualquer alegação de que sou um pai irresponsável, porque agora, legalmente, eu não sou mais pai de ninguém. Atualização 4. Esqueci a senha da minha conta principal e tem sido difícil recuperar o acesso. Felizmente, ainda estou logado no meu telefone. Aqui estão meus posts originais no meu perfil, então você pode lê-los se quiser. Na minha última atualização, há alguns meses, os pais de Claire a confrontaram depois de receberem a carta de cessação e desistência. Eu mencionei que os pais dela a fizeram se desculpar e deletar todas as postagens. Depois de todo o caos causado por Claire e Madison, meu advogado sugeriu que uma desculpa pública de Claire seria um bom passo, algo para termos como referência se o assunto surgisse novamente. Tenho certeza de que Claire não gostou da ideia, mas os pais dela, que são pessoas boas, garantiram que isso acontecesse. Eles até perguntaram se havia mais algo que poderiam fazer para manter isso fora do registro público. Claire tem sido castigada indefinidamente desde então. Quanto ao andamento das coisas, basicamente não houve progresso.
Embora Madison tenha iniciado a terminação dos meus direitos parentais, ela está se recusando a aceitar que foi deserdada. Ela fez várias tentativas de me convencer de que ainda sou obrigado a apoiá-la, especialmente para pôr a faculdade. Ela chegou a postar capturas de tela daquela conversa inicial com ela, alegando novamente para todos seus amigos e seguidores que ela foi obviamente enganada, chamando Claire de monstro por criar uma rixa entre ela e seu pai. Em resposta, Claire postou a captura de tela não editada, mostrando que Madison acreditou nela sem questionar, e ainda acrescentou mais lenha na fogueira, dizendo que sempre soube que eu era um pervertido, só precisava de uma desculpa para arruinar minha vida. Enfim, meu advogado tem cópias de tudo isso. Ele foi quem me disse que agora Steve e Madison podem tentar me processar ou tentar desfazer a terminação dos direitos parentais. Mas Madison está prestes a completar 18 anos, e qualquer processo legal demoraria mais do que isso. E Steve definitivamente não pode pagar advogados sem o meu dinheiro. Então, é improvável que eles tentem isso. Dia após dia, estou me sentindo mais em paz com a minha decisão. Me chame de cruel se quiser, mas já ouvi coisas bem piores de Steve. Não me incomoda mais. Ela perdeu seu caixa eletrônico humano. Madison perdeu a herança e o fundo para a faculdade. E eu perdi uma filha, mas talvez tenha ganho alguma paz. Se isso me torna cruel, que assim seja. Atualização 5. Tem algo que eu não mencionei antes que poderia ter bagunçado meus planos se eu tivesse revelado isso. Mas agora que tudo está exposto, é hora de compartilhar o que realmente aconteceu. Seguindo o conselho de amigos e alguns comentários, decidi fazer um teste de DNA para ver se Madison realmente era minha filha. Foi por isso que entrei em contato com ela recentemente. Não expliquei isso aqui antes porque, se ela soubesse, talvez se recusasse a fazer o teste. Além disso, sabia que algumas pessoas poderiam achar que eu estava amolecendo, tentando me reconciliar com ela. De qualquer forma, nos encontramos em um lugar público para conversar, que é a única maneira de ter encontrado com ela ultimamente. Melhor prevenir do que remediar. Eu disse a ela que, se realmente quisesse reparar nosso relacionamento e talvez obter apoio financeiro para a faculdade ou o que quer que fosse depois da escola, ela precisaria fazer um teste de paternidade comigo. Admito que foi difícil convencê-la. Se o resultado fosse negativo, ela não teria mais nenhuma reivindicação sobre mim. Mas eu menti, dizendo que, não importando o resultado, eu ainda a ajudaria. Não é o meu momento de orgulho, mas eu precisava daquela verdade. Se ela não fosse realmente minha filha, teria me mentido minha vida inteira, e eu ao menos tinha o direito de saber. Ela finalmente concordou, e, depois de algumas semanas, tivemos os resultados. Eu tentei manter a calma, mas considerando tudo o que aconteceu, não foi fácil para mim nem para ela. Assim que obtive os resultados, cortei todo o contato com Madison e Steve. Bloqueei os números deles. Fechei todas as rotas. Então, entrei em contato com meu advogado e iniciei um caso de fraude. Estou convencido de que Steve sabia desde o começo e desconfio que Madison soubesse também. É por isso que ambos me odiavam tanto. Não era apenas Steve enchendo a cabeça dela com negatividade, mas que eles haviam conspirado para arrancar dinheiro de mim todos esses anos. Esse nível de hostilidade deve ter tido outra motivação por trás disso. Agora estamos exigindo todo o dinheiro que dei ao longo dos anos, ou pelo menos uma parte significativa. Um pequeno ponto positivo é que eles me pediram para abrir mão dos meus direitos parentais bem antes de Madison completar 18 anos. Isso significa que Steve me poupou alguns meses, quando for a hora de me reembolsar. Duvido que seja um grande problema para Madison, de qualquer forma. Quando ela me odiava por causa da mentira da amiga, ela estava bem em abrir mão de mim e do meu dinheiro. Então duvido que isso tenha mudado agora. Vou voltar para atualizar sobre o processo judicial e como ele termina. Atualização 6. Quero esclarecer que nada disso foi sobre dinheiro para mim. Não preciso dele para viver confortavelmente. Eu entrei com o processo judicial porque odeio deixar pessoas horríveis se saírem impunes. Acredito que, se todos lutarmos contra as injustiças, o mundo pode ser melhor. Mentores, trapaceiros e falsários devem enfrentar consequências reais. E sim, recuperei o meu dinheiro, ou pelo menos iniciei o processo. O caso terminou a meu favor e estou satisfeito com esse resultado. O ponto-chave foi uma ex-amiga de Steve, que estava mais do que disposta a testemunhar que Steve sabia que eu não era o pai biológico já há algum tempo. No começo, houve dúvidas, mas o novo parceiro dela, na verdade, não é novo. Acontece que ele é o verdadeiro pai de Madison.
o cara com quem Steve estava envolvida quando éramos mais jovens. Não sei se Madison sabia ou não. Neste estágio, a atitude dela ao longo dos anos facilitou muito para mim me desapegar dela emocionalmente. Não estou dizendo que foi simples, mas com tudo o que passei, especialmente recentemente, talvez não seja surpresa que Steve tenha começado a pagar parte do dinheiro que me deve por todos esses anos em que ela deixou eu acreditar que Madison era minha filha biológica. Não cobre desde o começo, mas cobre a partir do momento em que conseguimos provar que Steve sabia. Mas isso cobre vários anos e uma boa quantia de dinheiro, pelo menos do ponto de vista dela. Quanto a Madison, se ela tinha alguma esperança de pagar faculdade ou continuar seus planos, ela vai ter que encontrar outra maneira. Duvido que a mãe dela possa ajudar agora que ela tem o pai biológico. Mas pelo que ouvi, esse cara não parece o tipo que tenha fundos para isso. Embora você possa pensar que esse é um final feliz para mim, não parece assim. Claro, é uma boa notícia no papel e estou feliz pelas razões que mencionei. Mas meus sentimentos não mudaram. Acho que meus próximos passos são descobrir como me curar. Mas ao menos esse capítulo específico com as pessoas que eu chamava de família terminou.